Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti, aquele episódio especial mensal em que eu e o professor Nuti estamos aqui no estúdio. Professor, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, estamos juntos de novo. Isso aí, é sempre um prazer. E hoje, pessoal, o tema vai ser a produção acadêmica e literária do professor Guilherme Nuti. Esse papo é logo depois da vinheta. Conversando com Nuti, penal e processo penal da atualidade. Bom, professor, atualmente você tem mais de 50 livros aí na sua biografia, né, considerando também aqueles no qual o senhor foi organizador também. Fala aí pra gente, como é que começou essa carreira literária? Olha, a carreira literária começou, na verdade, eu acho, não é, como estudante de graduação, porque eu já entrei na faculdade focado num objetivo de prestar concurso para magistratura. Então, eu gostava e precisava, não é, estudar bastante, desde os bancos acadêmicos, já me preparando para o futuro concurso. Até naquela época não tinha idade mínima, hoje tem, né? Então, eu pude prestar concurso público assim que me formei, com 23 anos. Porém, após ingressar na magistratura, com 25 anos, e depois de já ter passado também, né, pelo Ministério Público, como promotor de justiça, eu senti necessidade de estudar mais e mais. Sempre me chamou a atenção, conhecer as coisas. E aí eu comecei a fazer pós-graduação. Primeiro fiz na USP, fiz especialização em processo. Depois passei para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ali eu desenvolvi o meu curso de mestrado. E aí, a partir daí você vai ganhando corpo nos estudos, vai se aprofundando e vai gostando mais. E produzi então minha dissertação de mestrado. Defendi essa dissertação em processo penal, intitulava-se O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal. Isso foi em 96. Aí eu fui aprovado com nota 10 na época, tal, me incentivou. Aí apresentei o projeto para uma editora e ela publicou no ano seguinte, 97. E eu já estava no curso de doutorado. Aí eu falei, agora eu vou emendar, né? Emendei e naquela época também não havia prazo mínimo para o doutorado. Hoje já existe, na época não. Então eu me tornei mestre em 96 e pude defender meu doutorado em 98. E o meu doutorado foi justamente no Tribunal do Júri. Que agora é o livro, né? Esse livro aqui do Tribunal do Júri. Na época ele foi publicado como Princípios Constitucionais do Júri, que foi a tese. Aí eu unia toda a complexidade do júri, né? E aí defendi então essa tese, também aprovada com nota 10 na PUC de São Paulo, e virou um livro em 99. Primeiro, como eu disse, Princípios Constitucionais do Júri. Depois foi unificado no Tribunal do Júri. E ainda não contente, né, teimoso, continuei a estudar e em 2004 eu produzi a minha última tese, que foi a individualização da pena, para o título de livre docente, agora em Direito Penal. Isso em 2004. E aí foi no ano seguinte publicado o livro Individualização da Pena, que existe até hoje. Então, na verdade, todo esse desenvolvimento, essa vontade de estudar é que me colocou na vida acadêmica. Aí prestei concurso na PUC, ingressei na carreira do magistério, né? Lá é uma faculdade que tem carreira, né? E fui progredindo, né? Hoje eu sou professor associado, que é o cargo compatível com o título de livre docente. Enfim, a partir disso tudo é que veio a ideia, não é? Como juiz, trabalhava como juiz, né? E lecionava e tal. Falei, não, mas por que eu não consigo produzir alguma coisa que não seja tão específica, né? Uma monografia tão técnica, uma coisa mais voltada ao operador do direito, como eu, juiz, preciso. Né? E aí eu escrevi o Código Penal Comentado. Foi a primeira obra, vamos dizer, didática profissional, né, dedicada a estudantes e operadores do direito, não necessariamente uma obra de estudo mais profundo. E deu certo, né? O público gostou, a obra, não é, foi bem aceita, assimilada,
e hoje já está na 25ª edição. Estamos falando... Estamos falando dessa obra. Desse livro pequenininho, Desse livro pequenininho. Aqui, pessoal, para vocês darem uma olhada. Edição belíssima, aliás. Aproveitando que a gente está falando desse livro, professor, qual o diferencial implementado aqui no Código Penal comentado? Pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Na verdade, quando eu resolvi escrever um código comentado, na minha época, lá nos idos da década de 90, nós tínhamos códigos comentados, tanto em civil, processo civil e penal, processo penal, que eram repertórios muito mais de jurisprudência do que de doutrina. Havia aí um grande escritor, Teotônio Negrão, famoso em Código de Processo Civil, e se você observasse, havia nas notas de cada artigo vários julgados, pouquíssima doutrina, opinião do autor. Uhum. Né? E outros, na área penal, seguiam mais ou menos esse rumo, né? Muito condensado. E eu falei, não, eu como juiz gostaria de ter mais no meu código comentado, a hora que eu estou usando ali no meu trabalho. E aí desenvolvi então o primeiro diferencial, que foi colocar doutrina e jurisprudência em equilíbrio, em igualdade de condições, por exemplo. Uhum. E, além disso, transformar a coisa um pouco mais didática, né? Dividindo por notas. Então, análise do tipo penal, o elemento subjetivo do crime, objeto do crime, algo bem mais focado ao entendimento facilitado, né? Também trouxe um diferencial que, na época, não havia nesses moldes. Hoje, acho que a grande maioria faz isso, né? Aí, naquela ocasião, também passei a usar, de uma maneira inédita, as duas cores, quer dizer, uma cor para a norma, né, e outra cor para comentário. Enfim, eu fui equilibrando o que eu, como juiz, sentia de necessidade e o que eu senti quando aluno, né, para produzir um código penal comentado que fosse do agrado do leitor. Como deu certo o Código Penal e eu tinha titulação na área de processo penal, a editora falou, vamos fazer um de processo penal comentado, né? E aí ele saiu 2 anos depois, em 2002. E esses foram os carros-chefe aqui dessa longa trajetória. Legal. E, professor, até uma curiosidade, eu não lembro se eu cheguei a comentar com você, mas essa sua didática, ela dá certo, porque eu lembro quando a gente começou os podcasts lá atrás, há alguns anos, tinha uma prima da minha esposa, ela estava fazendo direito, aí eu comentei, né, que legal, a gente tem o podcast Conversando com o Nutt e tal, dela, nossa, o Nutt é ótimo, nossa, eu entendo tudo, e outras pessoas que eu conheço também da área do direito, sempre falam que o senhor tem uma didática muito boa, isso é muito legal. Que bom. E você que está assistindo quer saber mais também da trajetória do professor Nutt, o nosso primeiro episódio do podcast, lá anos atrás, é meio que um resumo, né, professor? Que o senhor falou um pouco da sua trajetória, então está disponível lá no Spotify, vá atrás, vale muito a pena o professor dar um resumo aí de toda a carreira, a longeva carreira, e vai ter muito mais tempo. Agora, professor, vamos lá. Eu gostaria que você comentasse quais são os destaques dos manuais e dos cursos. Pois bem, depois dos códigos, né, comentados artigo por artigo, eu notei aí, como professor lecionando, que os códigos eles não apresentam toda a matéria do direito penal, todo o curso de direito penal da graduação, em formato pedagógico, né? Por quê? Porque eu vou comentando artigo por artigo. O legislador não tem a menor obrigação de seguir, não é, currículo de faculdade. Não é? Ele faz a lei e a gente interpreta a lei. Então não tinha uma ordem. Daí porque um assunto que o aluno na faculdade poderia estar começando agora a aprender, estaria no artigo 20, exemplo. E aquilo que ele iria aprender depois estaria no artigo 10. Então isto complicava. Falei que vou fazer agora, não é? Comecei pelos manuais, que são mais uma linguagem mais objetiva, né? Falei, vou fazer manuais, manual
de penal e manual de processo, de uma maneira que respeite o currículo da faculdade, né? O começo da exposição, uma parte histórica, a introdução a conceitos básicos, até passar, então, por todos os crimes e chegar ao fim. Então, essa foi a ideia, né? Transformar, não é, aquilo que eu já tinha em linguagem didática e pedagógica. Foi feito, então, o Manual de Penal, em 2005, com alguns destaques, procurando também facilitar o estudo, da seguinte forma: o que eu uso na faculdade. Eu comento a parte geral do Código Penal, por exemplo, com mais detalhes, e a parte especial com menos detalhes. Para quê? Para que o aluno se concentre na parte geral, onde ele vai ter a base do direito penal. Depois ele trata dos crimes com muito mais facilidade. Não é? Não adianta a gente fazer igual, né, a tratar a parte dos fundamentos do direito penal junto com os crimes, né? Isso também facilitou o estudo, né? Fiz quadros de resumo ao final de cada capítulo, que não havia na época, agora há, né? Fiz pontos de destaque durante a exposição da matéria. Eu criava quadros, assim, pontos de destaque para debate em sala de aula, por exemplo, que os professores usavam com os alunos. Também agora muitos fazem. Mas, enfim, eu acho que contribuí, não é? Até com essas ideias, não só para meus escritos, mas para outros escritos que hoje fazem, não é, também essas obras didáticas que ajudam o aluno. E essa foi a ideia. O curso, não é, de penal e de processo penal, aí ele já é um estudo didático, pedagógico, mas mais aprofundado. Tanto que o manual tem 1 volume, né? E o curso de direito tem 3. O manual de processo penal ele é mais enxuto e o curso é mais extenso. Então esta foi a ideia, né? Tornar as obras o mais didática possíveis. Perfeito. E, bom, a gente percebe que esse didatismo para o aluno é algo fantástico, assim, ajuda muito, essa didática ajuda muito o aluno a compreender, porque não é fácil. São muitas peculiaridades, não. Direito não é algo fácil, é complicado. Eu estou aqui há 6 anos gravando com o senhor e já muita coisa eu fico assim sem entender muito, mas faz parte. Agora, dos alunos a gente entende como eles recebem suas obras, mas e promotores, juízes, delegados, advogados já formados há algum tempo, como é que eles recebem essas obras? É interessante esse ponto, porque aí seria, né, a visão dos que estão na linha de frente, né, aplicando o direito. E eu tenho sempre procurado obter esses retornos, porque a gente não é dono da verdade, a gente está sempre evoluindo, né, estudando, refletindo, e um compromisso que eu assumi com o leitor desde a primeira edição do Código Penal Comentado. Eu disse: eu pretendo evoluir junto com a obra, não vamos paralisar o estudo. Então, eu vou estudando junto com os alunos, eu vou aprendendo também. Tanto que, em muitas obras, se eu considero que um ponto de vista meu estava equivocado, eu refaço. Eu explico por que eu estava errado, explico a nova posição numa próxima edição, mas de maneira muito clara. Falava: olha, até aqui defendi tal ponto. A partir desta edição, por causa disso, passo a essa outra. Então, isso eu tenho recebido em retorno dos operadores, advogados, juízes, delegados, promotores, dá muita segurança. Porque quando ele pega um livro, tem uma modificação legislativa, às vezes complexa, e ele vai pegar um livro, pelo menos meu, ele sabe que eu tenho um compromisso de atualizar o pensamento. Então, se a lei mudou, eu vou atualizar o meu pensamento. Eu não vou ficar batendo, não é? Dando murro em ponta de faca. E isso é o retorno que eu recebo de muitos, né? Colegas juízes também falam: olha, é mais confortável às vezes consultar o seu código, porque também você coloca a opinião dos outros. Então, às vezes eu digo: olha, essa posição prevalece nos tribunais, embora eu não adote. Né? E aí a pessoa que vai ler fala: bom, eu sei que tem 2 posições, 3 posições.
E aí também recebo de retorno uma coisa que eu também assumi o compromisso de fazer com o leitor, posicionamento. Ou seja, eu não escrevo apenas citando posições de terceiros. A diz isso, B diz aquilo, C diz aquilo, ponto final, passo para outro tópico. Porque eu sempre achei, como estudante, que eu ficava boiando. Eu estou lendo o autor A. Ele fala do autor B, C e D, mas ele não fecha o pensamento dele. Eu não sei o que ele pensa. Então, eu não consigo citá-lo, por exemplo, numa petição, eu não consigo citar porque eu não sei o que ele pensa. Então, eu falei, não vou fazer isso jamais. Se eu citar a posição de outros autores, eu sempre vou expor a minha. E aí também é um retorno que eu recebo de advogados, né, de juízes, dizendo, olha, pelo menos a gente sabe o que você pensa. Então, esse retorno é importante. Eu vou com isso também refletindo mais, aprimorando mais. Não, perfeito. E é muito legal a gente falar desses públicos diferentes, porque para o aluno a finalidade do livro é uma, e para essas pessoas que já estão em campo, juízes, promotores, enfim, é outra. E muito legal que você já passou um pouquinho sobre essa parte prática, mas agora eu gostaria que a gente se aprofundasse mais nisso. Então, professor, qual o efeito das suas obras nos tribunais e quais são as consequências dos julgados dos tribunais nas suas obras? Olha, nós temos uma relação simbiótica, nós temos uma troca constante, né? As minhas obras e os tribunais. Primeiro, porque como juiz e agora desembargador, portanto, produtor de jurisprudência, né? Junto com os meus colegas, eu acompanho a jurisprudência do Brasil todo, acho que diariamente. E o que acontece? Muitas vezes, com o passar dos anos, né, já são muitos anos, a gente percebe que uma lei nova foi criada, daí como um autor, você é convocado praticamente a comentar essa lei. Aqueles outros colegas que fazem também esse comentário sabem disso. E a gente vai com a cara e a coragem, porque você não tem ninguém que comentou ainda. Né? Pacote anticrime saiu com várias modificações, você é o primeiro a comentar. Porque você não vai, evidente, como aquele que estuda uma matéria, esperar o outro comentar para você fazer isso depois. Então você vai e dá a sua visão. Né? O que acontece? Às vezes a sua visão é admitida e aceita nos tribunais. Então você influencia na decisão de tribunais estaduais, regionais e até em Brasília, nos tribunais superiores. Por outro lado, é uma troca isto. Às vezes, você tem uma situação consolidada no seu pensamento, mas depois você vê uma decisão do Tribunal Superior, por exemplo, do Supremo, inclusive, que garante a constitucionalidade das leis, e você se convence de que estava equivocado. Não é? Então, é uma troca. Eu acho muito importante. Se eu tomar conhecimento de um acórdão, não é? De um tribunal, não precisa ser necessariamente tribunal superior, mas é o tribunal mais importante para unificar a jurisprudência no Brasil, tanto o STJ quanto o STF. Eu medito em cima desse assunto. E se eu me convenço, então quem muda de posição sou eu. Né? Às vezes também acontece de um tribunal superior tomar uma posição, com o STJ interpretou uma lei e tomou uma posição. Se eu não concordar, eu vou dizer ao leitor, esta é a posição atual do STJ, embora eu ache que não é o caminho ideal, por causa disso, disso, disso. Né? E assumir também uma situação muito particular minha, que é a seguinte: se os tribunais superiores decidirem uma matéria pró-réu, em favor do réu, mesmo que seja contra a minha opinião doutrinária, eu aplico como magistrado. Por quê? Porque muitos réus são pobres e não têm acesso aos tribunais em Brasília. De modo que se eu aplicar o que eu acho em prejuízo dele, réu, e o STJ diz que ele tem o direito, vai acontecer uma desigualdade. Réus mais abonados economicamente que eu julgar
e der uma posição mais rigorosa, vão a Brasília, tem advogado, e vão ganhar. Uhum. Mas os réus pobres podem não ir a Brasília e vão perder. Então eu acho injusto. O que eu faço? Eu digo no meu voto, né, para os colegas da Câmara, falo, olha, a minha posição é essa, que eu ressalvo, mas vou seguir a do STJ em benefício do réu. Então é uma interação diária. Né? Perfeito. Nossa, achei muito interessante isso que você falou, professor, porque você comentou um pouquinho atrás no nosso programa, falando que você não só cita, você também comenta. E nessa sua resposta fica claro a importância do contexto. Né? Então Sim. você tem uma posição, mas dependendo do contexto do réu, você pode tomar uma decisão que não necessariamente seja de acordo com o que você acha certo e errado. Na verdade, certo e errado, ele é um pouco volátil, né? O contexto vai ajudar com que você defina qual seria o caminho mais justo, né? Sim. Muito interessante. Professor Nucci, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Como autor, como juiz, o que o senhor acha do famoso termo juridiquês, essa linguagem jurídica que, para muitos leigos, ela é praticamente incompreensível? O que você acha disso? Olha, eu tenho uma opinião muito particular sobre o tal juridiquês, que é intermediária, porque eu acho que realmente produzir uma decisão em linguagem extremamente rebuscada, com citações em latim, que é uma língua morta, ou com outros autores em língua estrangeira, enfim, de uma maneira que só vai compreender, não é, no máximo um operador do direito, eu acho indevido. Porque, afinal de contas, as decisões de um juiz, não é, e quando a gente fala juridiquês, a gente enfoca mais as decisões do judiciário, porque são elas que repercutem. Então, os operadores do direito, para transmitir para os seus clientes, vão mostrar a decisão. Então, o juridiquês, aí, a linguagem muito técnica, é concentrada nas decisões do judiciário. Lógico, petições rebuscadas das partes também influenciam, mas o mais importante do tal juridiquês é na decisão, para aquelas partes que estão lendo entenderem, especialmente o réu, na área criminal. Mas também não adianta a gente passar para a linguagem vulgar, a linguagem popular, a linguagem do dia a dia. Não é assim que funciona também. Porque toda carreira tem uma liturgia, tem termos específicos. Não tem ninguém que dialogue entre os seus pares de uma maneira vulgar. Não é? Médicos conversando, você pode não entender bolhufas. E aquele médico que te dá um diagnóstico, aí sim, se ele não te explicar em linguagem que você entende, você não sabe nem o que você tem. Não é? Agora, entre eles não vão dialogar na linguagem que o médico tem com o paciente. Engenheiros, psicólogos, biólogos, olha, marceneiro, pintor. Não é? Se você pegar os dois conversando, por que o armário ficou torto, eu não vou entender. Entendeu? E aí eu falo, dá para você explicar isso para eu entender? Enfim, eu acho que o intermediário é o melhor. Vamos transformar essa linguagem numa linguagem inteligível, compreensível, mas alguns termos a gente vai ter que usar. Não é? Porque alguns termos definem todo um princípio. Você pode falar uma expressão que, para quem entende, dá uma página inteira de explicação. Então você usa. Não é? Então, o intermediário eu acho que é o ideal. Daí, a parte que o réu não entende, para isso ele tem um advogado. Daí explica para ele. Enfim, eu acho que o juridiquês está sendo muito criticado, mas a gente não pode exagerar. Não adianta querer que o juiz produza um texto, não é? Uma redação de escola, não é? Que qualquer um entende, porque não é a função dele. Ele estudou direito, leis, não é? E a interpretação de leis exige termos técnicos. Né? Então, enfim, eu acho que se a gente chegar no meio termo, já estamos de bom tamanho. Perfeito. Professor, muito obrigado por mais essa conversa. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente ficou muito esclarecido e também mais interessado aí nessas obras que realmente a gente viu o diferencial delas. Muito obrigado e a gente se vê no próximo mês aqui no estúdio. Mas lembrando, pessoal, toda semana lá no Spotify tem sempre um episódio do Conversando com o Nucci, tá bom? Então,
Já dá o like aqui no vídeo se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que podem se interessar por esse e outros temas e também segue a gente lá no Spotify. Até mais!